Muito boa noite, muito boa tarde, né? Meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, mais uma vez eu, Beto Saad, volto aqui, não é, pro nosso Instagram, para poder, mais uma vez, obrigado Adriane, minha querida Adriane Zagari, não é? Mais uma vez para a gente poder levar uma informação de qualidade, mais uma liderança multissetorial que vai se apresentar aqui, porque é fundamental que a gente leve informações importantes, não é? Para que vocês possam, através das experiências das pessoas, tomarem a decisão correta, não é? Porque a gente luta contra o tempo. Muito obrigado, Ulisses Costa, meu craque, narrador. Para mim, um dos maiores narradores da história do rádio. Muito obrigado, querido, pelo teu prestígio, né? Hoje fizemos aí, Ulisses, o André Sanches à tarde, teve uma audiência extraordinária. Ele contou a vida, contou sua história, contou da família, falou, sem dúvida, de todas as questões que envolvem ele como dirigente, a briga com Juvenal Juvencio, quando o Muricy Ramalho não quis ir ao Corinthians, não é? No lugar do Tite. Ele disse que o Muricy ligou, né, a ele para falar, para manter o Tite, mas na verdade o Andrés acabou indo, né, buscar o Tite, uma orientação com o Muricy, e contou, sem dúvida alguma, de toda a sua trajetória. Não fugiu de nenhuma pergunta e foi muito oportuna, não é, essa informação. E agora já estou dividindo a tela aqui com o Frank Geyer, que é o controlador, não é, do grupo Unipar, a gente vai trazer uma... Muito bem, te vejo muito bem. O som está bem ruim. O som está bem. O meu ou o seu? O meu está ruim? Eu vou sair e volto? O meu som não tá bom? Eu te ouço bem. Eu vou sair, tá muito ruim o som. Tá legal, então sai e volta, por favor. Daqui a pouco a gente vai ter o Frank novamente aqui, não é? E eu dizia que é fundamental que a gente consiga levar uma informação de qualidade, uma informação que acrescente valor na tomada de decisão. Já há aí uma linha mais flexível, não é? Das autoridades governamentais. Nesse momento há uma coletiva de imprensa e que participa o novo ministro Taiser da Saúde, não é? Junto com os outros ministros, que está levando aí uma informação de que há, Frank, já uma flexibilização maior em relação às atividades econômicas. Obrigado, Laurinha, pelo prestígio, não é? Já há uma certa flexibilização. Aqui em São Paulo, o governador João Dória já criou um comitê de crise para poder colocar na mesma panela a saúde, a economia e, principalmente, aqui no nosso estado, não é? A segurança também é fundamental. Acho que, por conta até do terreno de incertezas, não é? Fomos impulsionados, Frank, por medidas que expressam, na verdade, não é? Medidas que expressam um pouco a preocupação das lideranças que estão no fronte, sejam os governantes, sejam os profissionais de saúde, enfim, sejam também os profissionais da economia, da segurança, em relação ao tempo, não é? A tal da curva, não é, de análise de crescimento, de queda, enfim, não é, que foi muito comentada e virou protagonista nas conversas, não é? Aqui em São Paulo, pelo menos, ainda não entrou naquele pico esperado. Então entende as autoridades, eu acho absolutamente perfeito, que agora é a hora já de se pensar num movimento que envolva a saúde e que envolva a economia. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui. Você está sendo visto em alguns países do mundo e em algumas cidades, não é, do Brasil, e com o decorrer do tempo a gente vai criando aí uma quantidade maior de pessoas que vão poder entender um pouco a gigante Unipar,
que é orgulho nacional, que é uma empresa hoje de faturamento de 355 milhões, que vale hoje, não é, de capital aberto, 3,5 bilhões é o valor, e está absolutamente em ebulição, em alta na Bolsa. Parabéns por esse movimento dentro da sua corporação. E eu quero que você fale para mim como é que nasceu a Unipar, que no decorrer dos anos, não é, ela é uma empresa de produtos químicos, né? E eu quero que você diga, por favor, Frank, como é que nasceu a Unipar e aonde vocês querem chegar, se é que querem chegar, porque já estão absolutamente consumindo a indústria petroquímica do Brasil, das Américas e do mundo. Muito boa tarde. Boa tarde, Beto. Muito obrigado pela oportunidade aí para falar para a tua plateia. Eu vou tentar aqui fazer uma conversa. Se o recorte da conversa não estiver bom, você me avisa. Mas eu te agradeço todos os adjetivos. Se eu fosse aí, se fôssemos 10% disso, já estava muito bom. Mas pelo que eu entendo um pouco do teu espectador de São Paulo, eu vou até um pouco aqui para certas características da relação com São Paulo, da Unipar. Você é baiano, né, Frank? Você é baiano? Não, eu sou carioca. Você é carioca. Tá. Eu sou carioca, eu casei com a baiana. Na verdade, eu nasço no Rio de Janeiro. Pequenininho, meu pai se muda para Salvador. Eu moro aqui, mas sempre metade do ano no Rio, metade de ano aqui. Eu treinei muito para ficar com esse sotaque que você mesmo, Não, olha, eu vou te dizer uma coisa. Você é um privilegiado, porque você casou com uma baiana, você Sim. deve passar muito bem, evidentemente, toma passe em todo o grupo empresarial, não é? Sem dúvida alguma, essa prosperidade do seu grupo empresarial, agora eu estou analisando, é por essa boa baiana que tá contigo, a sua esposa, evidentemente, e que acaba gerando essa vitalidade com muito azeite de dendê. Mas diga lá, Frank. Eu até brinco que a minha vida é de verdade, é de alma. Minha vida se divide em pré-Flávia e pós-Flávia, né? Assim, a qualidade de vida do que eu tenho hoje, as alegrias da minha vida, a cor da minha vida foi pós-Flávia. Pré-Flávia muito bem. Foi um pouquinho difícil, mas tudo bem, estamos aqui, estamos bom. Mas deixa eu te explicar. Na verdade, eu não quero parecer bobo, mas o avô do meu bisavô começa o processo de industrialização no Brasil com ferrovias no final do século XIX, com um banqueiro americano chamado Farquhar. Após isso, eles ali numa veia liberal, junto com o Eugênio Goudin, Roberto Campos. Roberto Campos foi o presidente do banco do meu bisavô e do meu avô na década de 70. E na década de 50, ele fez, junto com o Estado de São Paulo e com os paulistas, uma linda loucura. Eu tenho até um vídeo de 1954, com o que então foi a maior refinaria de petróleo da América do Sul, que é a refinaria de Caboava, que atualmente, desde a década de 70, foi incorporada para a formação da Petrobras. A Flávia entrou aí, oi Beto, manda essa live com o meu marido, viu? Ela gostou aí do teu speech. Lógico, né? Flávia, essa live vai estar disponível no Stories, não é? No meu Story. E depois ele vai para o canal do YouTube Almaflix, que é o canal do Alma Premium, que é a nossa plataforma de networking, conhecimento e negócio. Então, fique absolutamente tranquila, Flavinha, você não vai perder um detalhe de todos os elogios que o querido Frank teceu a você. Ele disse, inclusive, que você é a divisora de águas da vida dele. É um Frank antes e um Frank depois. Tomara que tenha sido um Frank Aguiar e depois de você virou um Frank Sinatra. Tá certo? Tá certo. Tomara. Mas ele, então, é um vídeo engraçado, tá? O Chateaubriand, Delfim Neto, todo mundo lá, na década de 50, inaugurando essa refinaria. Então, eles fizeram um vídeo com a poesia, eu diria, industrial, é muito curioso. E ele, então, faz esse empreendimento. Eu acho que demanda um esforço dele terrível. Tem umas histórias lá em casa de que ele tinha que ir no Rio de Janeiro, tem uma delicatessen chamada Lidador. E ele pendurou. Então, ele pendurou
as contas no lidador. Tanto que eu ia no lidador comprar o presente do meu avô, do meu avô Paulo, genro desse personagem que eu estou contando, que é o Alberto Soares Sampaio, que, aliás, tem a avenida lá, Alberto Soares Sampaio. Eu ia lá comprar e ele sempre tinha a história de que quando a refinaria construiu, começou a ganhar dinheiro, ele ganhou tanto dinheiro que ele aí deu um cheque para pagar tudo que o lidador, para agradecer, para ser grato ao lidador aí. Então ele fez essa refinaria e quando chegou na década de 70, ele então idealizou o que foi o primeiro polo petroquímico da América do Sul, no entorno então da Petroquímica União, ali na região de Mauá e de Capoaba, com a refinaria lá embaixo. E isso, ele falece então em 76, plantando árvore, plantando pau-ferro para fazer reserva, né, de Mata Atlântica, e isso a gente carrega até hoje lá nas fábricas. E isso passou para minha avó, era filha única, que era a filha dele, que era a Maricília Gayer, lá do Museu da Casa Gayer. E ele, então, passa para meu avô, isso que é o Paulo. Esse negócio fica na família, até o falecimento do meu avô. E aí eu passo por um processo de sucessão familiar bastante difícil, demorou quase uma década, com direito a todas as tramas shakespearianas e jornalísticas e processuais, que você imagina, que você pode imaginar. Vamos dividir igual, ou vamos brigar. E aí brigamos e a maioria venceu e depois foi saindo todo mundo. Eu fui comprando as participações acionárias. Há mais ou menos uns 15 anos atrás eu diminui bem, a gente faturava uns 9 bilhões de reais. E aí a gente teve o enfrentamento da crise de 2008 e outras questões políticas brasileiras. E eu acabei vendendo a maior parte dos meus ativos petroquímicos, fiquei com metade de uma planta em São Paulo. De lá para cá, a gente vem fazendo aquisições e voltando de novo ao crescimento, só que agora com uma empresa, digamos, com a sucessão pacificada, eu controlando a empresa, eu tenho uma tia minha que é sócia ainda, mas tem uma relação de amor comigo, o resto da família está toda vivendo bem, espero eu, com o dinheiro que ganhou das aquisições. Então, a história da Unipar aí, com nuances paulistas, cariocas, é essa. Tá? Ô, Frank, mas nesse momento, aliás, eu quero agradecer muitos amigos que estão nos vendo aí, ao Rafa Barajas, obrigado pelo carinho, ao Pedro Merola, Pedrinho Merola, que é CEO do Grupo Santa Fé, aqui em São Paulo. Ele tem um açougue, que é o açougue do produtor, ou seja, sai da fazenda dele e vai direto para o açougue a carne, ao feed, que tem é como bastante... mandar aqui para Salvador, Beto? Tem, manda, olha, não fala... eu quero contato. Não fala porque o Pedrinho Merola, eu vou dizer uma coisa a você, o Pedrinho Merola, ele é absolutamente conectado. Daqui a pouco você está recebendo aí um churrasqueiro, carne e vai fazer uma festa legal. Obrigado, Roseli Serra. Eu gosto de alcatra. Você gosta de... Ele tem, ele fica tranquilo. Fica tranquilo. Obrigado, Jamil Zarif, também, ao Caribé pelo carinho, a Cris, sempre presente aqui nas nossas lives, e estamos sendo bastante assediados, não é? E nesse momento de pandemia, não é? Nesse momento de quarentena, de maior reclusão, não é? Onde nós estamos revendo pontos de vista, criando novos planos, gerando novas perspectivas diante da expectativa que a gente tem desse movimento todo, não é? E aí, você como tem a tua biografia, a biografia da sua família, dos seus negócios, pautada no empreendedorismo, pautada na pujança do realizar, não é? Quem sabe, meu craque Frank, nós não podemos ter aí, nesse período de maior reflexão, uma reaproximação de você com os seus familiares, para que possa, de alguma maneira, criar um movimento festivo, até porque você está com uma boa baiana, dona Flávia, e aí ela pode dar um passe, ela dá um passe em todo mundo, tira todos os maus olhados, maus espíritos, e aí, quem sabe, vocês conseguem viver em harmonia. Não, mas tô bem. Hoje eu falei com a tia Maria, eu falei com a Patricinha, a Cecilinha, o Quinave tá nos vendo, tá cheio de família aí também. Tá tudo olha aí, a família, tá.
Está sendo prestigiado. Obrigado, Raquel, também. Sempre agradável. Obrigado, Edu, todo mundo aí participando. Podem mandar pergunta aqui para o nosso Frank, não Tá é? bom? E aí, Frank, e aí você se tornou, nesse momento da sua vida, né, essa gigante. Não é? E você me dizia que se não fosse você, a água que eu tomo, ela não estaria em perfeitas condições. Conta um pouquinho para mim Tá. a maior produção de sódio e potássio das Américas. Diga lá. Vamos lá. Não é bem eu, né? O pessoal todo aí da Unipar, tem bastante gente aí nos escutando, não sou Não, somente eu. O você é time inteiro, Unipar. o time inteiro, eu faço meu papel. Mas eu tenho usado, tem uma passagem do livro aqui também para dar novos recortes, para a gente não ficar só no business. Tem um livro do Ian McKeon, que eu não sei se o escritor inglês ele está vivo. Ele Sim, escreveu um livro que chama Sábado. E tem uma passagem que marcou muito, que ele faz uma coisa de um deslumbrar de um banho. O que é um banho moderno, que é algo que se a gente pensasse alguns séculos atrás, nem o rei poderia fazer. E porque é uma água cristalina, né? Uma temperatura boa que cai ali no chuveiro. E eu tenho usado isso para explicar qual foi a nossa primeira questão no momento em que se apresentou a possibilidade de que teríamos que ter algum tipo de lockdown, né? Das pessoas não poderem trabalhar. Então, para tratar água em grande quantidade, você precisa de um produto químico que é o cloro, que é um dos produtos que nós fazemos. Como é que ele é feito? Você junta água, muita energia, né? A gente deve ser um dos 10 maiores consumidores de energia da América do Sul, e sal. Pode ser sal marítimo, pode ser sal de mina. Faz aquilo, dá uma eletrólise, saem dois produtos ali naquele momento, inexoravelmente. Um produto é a soda e um produto é o cloro. O cloro é usado para tratar a água, por exemplo, dos 50 milhões de habitantes de São Paulo. Nós temos uma outra fábrica na Argentina e somos de longe a maior planta abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, a nossa preocupação no momento da pandemia foi: eu tenho que garantir que o Beto Saad vai ter água, porque senão ele vai ficar bravo comigo, vai fazer uma live, não quero. Vou reclamar para a dona Flávia. A Flávia vai me botar de castigo, eu não estou afim de enfrentar essa situação. E aí a gente se preveniu e tomamos algumas medidas e algumas posturas antes no sentido de garantir o funcionamento da fábrica. Estamos preocupados, mas continuamos lá nessa linha. Perfeito. E aí eu quero saber, porque vocês têm outros negócios também, depois a gente vai entrar nessa questão dos outros negócios. Nós estamos falando aí, você falou que é a maior planta abaixo do Trópico de Capricórnio, e eu quero saber quantos colaboradores diretos e indiretos estão envolvidos e qual é a política que você está adotando nessa época de pandemia. Nós estamos em perfeito funcionamento, me conta como é que está nesse momento o cenário da Unipar. Tá, você me fez duas perguntas, qual foi a primeira, como é que está o cenário, e a outra foi... A primeira pergunta é o número de colaboradores diretos e indiretos. Como é que está o cenário? Aproveitando já, como é que está o cenário do mundo petroquímico também no Brasil? Me conta um pouquinho só para situar os nossos craques aí que nos acompanham. A gente é indústria de capital, então é muito imposto, muita riqueza, e o número de funcionários direto é menor, ou seja, 1.500. Quem gera muito funcionário é quem está na frente da gente, ou seja, o nosso cliente, que vai lá, pega a nossa matéria-prima e transforma. Né? No que diz respeito à atuação frente à pandemia, ou seja, o que a gente está fazendo, e aí até brincando com você, não sendo político, né? É sendo estratégico e tático, não é o nosso papel, não é que eu não tenho opinião política, tenho, mas a minha responsabilidade, o meu, digamos, o que me é apropriado de falar é daquilo que eu entendo. E o sistema que eu entendo é o sistema Unipar, né? É o sistema da indústria química, petroquímica e, claro, tudo que está ligado a isso. Qual que é o ponto? Eu, logo lá atrás, eu até tenho usado muito o meu Instagram tanto para a comunicação interna da companhia, para também no que diz respeito à imagem institucional. Eu não vendo produto, né? Meu produto é commodity, então normalmente é o cliente que vem comprar, a gente não tem uma venda de varejo. O que a gente fez? Eu
fiquei refletindo, que é meu papel, o estratégico, qual seria o conceito, né? Porque, de verdade, cada caso é um caso. Eu, graças a Deus, eu tenho produtos que estão sendo demandados e eu posso vender. Mas tem muito empresário, tem muita gente que está numa situação muito mais dura do que eu. Eu imagino, por exemplo, eu vi aqui um grande dono de uma das maiores agências de turismo do Brasil, que está na live, o Eduardo Gás. Eu sou amigo e padrinho do filho dele. Imagino que o Eduardo está sofrendo nesse momento. Imagino que donos de restaurantes, imagino até o que mesmo determinadas indústrias estão sofrendo. Então, eu pensando ali, qual foi o conceito que eu coloquei para a minha diretoria? Qual é o menor número de pessoas, com segurança, que precisam ir para o trabalho para que você tenha o maior número de pessoas com segurança? E aí, segurança, veja, segurança alimentar, é ter energia, é ter espaço, é ter qualidade de vida mesmo. Não é só uma segurança, digamos, absoluta de uma determinada característica. Então, qual é o menor número de pessoas que tem que ir para o trabalho para que o maior número de pessoas possa estar em casa com segurança? E poder estar em casa pode também significar ter que ter algum tipo de atividade de trabalho. Cada sociedade vai ser de uma determinada maneira. Uma sociedade mais rica vai poder talvez ter mais gente em casa, uma sociedade menos rica vai provavelmente poder ter menos gente em casa. Para que, senão, a gente cai, em vez de perceber o outro, a gente fica percebendo só a si mesmo, sem fazer uma reflexão, inclusive, de olhar no espelho. Então, dado esse conceito, o que foi que nós construímos para o nosso caso? Em primeiro lugar, a planta de Cubatão não pode parar. Não há possibilidade daquela planta parar. Nós, claro, tínhamos decisões mais fáceis, como home office para todo mundo que pode. E começamos, por exemplo, com um princípio de que... Mas e o pessoal que tem que ir para a planta? Como é que a gente faz desse pessoal estar se sentindo bem, trabalhando com segurança? Nós estamos falando de quantas pessoas na planta? 1.500 pessoas. Na planta especificamente. 1.300 pessoas nas plantas. Exatamente. Você falou que 1.500 no total, então 1.300 pessoas. Ok. Então, o que é que a gente se preocupou? Primeiro, ter legitimidade com as pessoas, ou seja, ser um convite para o nosso time, entender a responsabilidade do papel deles nesse momento, que é importante, eu diria, em termos de América do Sul. Você já imaginou o que é a cidade de São Paulo não ter água limpa? Não, é um drama inaceitável, né? Eu até, inclusive, fiz algumas falas no sentido de, olha, gente, as obrigações de uma companhia são diversas. Claro que o lucro é uma delas, claro que fornecer os produtos são necessários para os clientes é uma delas. Neste momento, o lucro deixa de ser o primeiro lugar. Nesse momento, entregar os nossos produtos, que além da limpeza de água, são necessárias, por exemplo, para fazer água sanitária, que tem sido aí o produto mais usado para limpeza de superfície e para fazer limpeza de escala, de grande quantidade, tem que ser água sanitária, nós temos que entregar esse produto. Se a gente ficar no 0 a 0, já está muito bom. Se puder ter lucro, ótimo, mas o que passa a ser primeiro, o que passa a ser mais relevante, é resolver esse drama humano. Então, qual foi a primeira coisa? Então, passamos dessa responsabilidade. As videoconferências estão ajudando muito, né, Beto? É impressionante. Eu fiz... Eu passei a usar o Teams, eu usava um sistema da Cisco, que eu uso ainda, que eu tenho uma telinha. Mas eu usei um sistema da Teams para, por exemplo, lá na crise, eu estava indo nos Estados Unidos, eu acho que falamos com quase 200 pessoas no Teams, para dar a direção do convite a quem puder ir para casa, quem não puder trabalhar, em que condições. Então, a primeira coisa que a gente fez foi prover uma assistência médica, não só para o nosso time, mas para as famílias do nosso time, através de uma linha em que, em qualquer problema, qualquer membro da família ou qualquer pessoa do time ligaria, teria uma assistência e, se fosse necessário, nós também promoveríamos a assistência médica para eles. Além disso, também fizemos uma linha de um atendimento psicológico. Algumas pessoas, e eu tive, inclusive, depoimento de alguns colaboradores que estão lá na fábrica, que falam comigo pelo Instagram, e eu tenho incentivado isso, de me testemunhar, por exemplo, que estava passando ali a fábrica é cheia de árvore, tem calçadas e ruas e tal, e falou que tinham pessoas cabisbaixas olhando para baixo. E dar ali um cheer up para a pessoa, né, animar a pessoa. Então a gente também colocou uma linha psicológica, porque nesse momento as pessoas precisam de uma conversa, de uma fala. Claro. De novo, convidando, começamos desde lá de trás,
medir temperatura de quem entrava. Se a pessoa tivesse sintoma, então a gente convidava que ficasse em casa, e aí promovemos os exames. Você tem uma série de outras coisas que iria mais para uma coisa mais técnica, Beto, que seria como quantas pessoas da sala de controle precisam de ficar separadas ou juntas, quem vai para casa. Aí o pessoal foi lá e dividiu os times para que a gente tivesse backup de times. Nós estamos, inclusive, hoje discutindo se a gente vai fazer, é necessário mais alguma medida ou não para garantir que essa planta funcione. As outras plantas também estão passando pela mesma situação, mas Cubatão, por esse detalhe do cloro para São Paulo, digamos assim, é a ponta de lança nossa, é o que a gente mais se preocupa. Hoje, o que eu posso dizer para você... Deixa eu só te interromper um segundo. Quer dizer, a operação, ela não foi interrompida, não é? Ou seja, não. A sua operação, houve uma liberação, foi permitida a operação na plenitude, e essas medidas que vocês tomaram por livre e espontânea vontade, ou seja, uma posição estratégica para poder, sem dúvida alguma, gerar atração e vitalidade na vida do corpo de colaboradores, claro, por conta desse contato que eles vão ter e na volta para suas casas. E aí te pergunto, depois você vai continuar a sua explanação, houve alguns funcionários que vocês hospedaram em algum outro local, um hotel ou uma pousada, fora das casas por conta do contato entre eles na planta de Cubatão? Vamos lá, dois assuntos. A gente tem um diretor, o Rafu, que ele se auto-hospedou, porque a gente fez uma reunião de conselho um dia, eu estava via videoconferência, mas a diretoria estava toda com um dos nossos advogados, que pegou o corona, está passando bem, não teve nada, ele e a família toda. Eu, inclusive, por isso, estava nos Estados Unidos e voltei no outro dia rapidamente, porque eu imaginei, já imaginou se a diretoria toda fica com o vírus e a gente não sabe, né? O vírus não sabe qual é o impacto em cada um. Eu voltei apressadamente no outro dia, mas está tudo bem. Então, o que eu me lembre, a única pessoa que precisou de ir para um hotel foi o nosso diretor de recursos humanos, que é o Rafu. Nós estamos discutindo se essa necessidade de ir para um hotel vai ser necessária no futuro ou não. Isso é um ponto que ainda não está definido e que claramente não vai ser a questão, de novo, de dinheiro ou de lucro. A gente pode, que vai impedir de a gente ter a segurança de que a planta tenha mais esse, digamos, um seguro para que ela funcione, né? Então, não tivemos mais nenhum caum. Os dois casos, a gente tem 2 casos na planta, Beto. Eu não sei se eu posso dizer assim em concreto, como foram 2 pessoas contaminadas. Uma pessoa na faixa de menos de 50 anos de idade, que graças a Deus hoje está passando bem, que teve implicações, teve que não entubou, eu acho, eu não tenho certeza, eu acompanho todo dia, mas posso estar fazendo alguma confusão, tomou a cloroquina e outros medicamentos, está se recuperando. A expectativa, inclusive, é que saia tome alta entre amanhã e depois. Foi a última informação que a gente recebeu hoje. E aí você vê coisa engraçada. Uma outra pessoa teve, a gente só descobriu porque a mulher dele é médica, não teve nenhum sintoma. Absolutamente nenhum sintoma. Então, são os únicos 2 casos que a gente tem até hoje na companhia de contaminação de funcionário. Tá, quer dizer, na verdade, todas as precauções, até porque você é matéria-prima, vamos dizer, da água sanitária, e você, sem dúvida alguma, reúne aí mais condições, não é, de poder criar um ambiente mais favorável do ponto de vista da asepsia, do ponto de vista das medidas, não é, sanitárias mais adequadas para serem absolutamente colocadas dentro da sua planta. As pessoas estão aqui entrando e parabenizando você, não é, pela sua solidariedade, pela sua liderança no processo, não é, e principalmente pelo jogo de equipe, porque eu entendo, obrigado Sintra pelo carinho, eu entendo que nesse momento, né, a gente consegue reunir um pouco mais, não é, uma linha que reúna a saúde, não é, que reúna a economia, e eu já disse a você, a segurança também, não é, no caso aqui do Brasil.
Por quê? Porque nós precisamos criar um movimento convergente que gere, não é, uma expectativa positiva diante das informações. Porque hoje, o que nós temos nessa pandemia? E eu ainda, a única certeza que eu tenho, passado aí mais de um mês, né, dessa quarentena, é de que ainda estou cheio de dúvidas e de que as informações nos chegam através de experiências e desafios que acontecem no Brasil e mundo afora, e também pelas informações das autoridades competentes de saúde também do Brasil e da Organização Mundial. Ou seja, então a gente cria um movimento, mas jogo de equipe é fundamental, Frank, porque não adianta o governo federal criar um vetor para um determinado lado, os governos estaduais para outro, e a população fica absolutamente insegura, porque ela já está asfixiada, e fica insegura e a gente não consegue andar. Nesse momento, eu sinto que há uma linha muito mais convergente entre o lado do combate, não é, dos infectados e também das pessoas internadas, não é? E aí depois a gente entra nessa questão, se os números estão corretos ou não estão corretos, isso pouco importa. Mas também a linha econômica, a linha voltada para a retomada da economia, que é fundamental. Como é que você está esperando isso? Ou seja, você está gerando vitalidade no teu colaborador, ele chega em casa um pouco mais, você disse que ele está cabisbaixo, e aí você cria uma linha psicológica com profissionais que o deixam um pouco mais, com a autoestima mais elevada, enfim, porque, claro, está todo mundo preocupado. Como é que você está esperando, dentro do complexo petroquímico do Brasil, da indústria petroquímica do teu segmento, essa retomada da economia? Tá, vamos lá. Como, de uma maneira macro, petroquímica é elástico a PIB, a consumo macro, porque ele vai para a embalagem, vai para a indústria automobilística, vai para a indústria de petróleo, vai para tudo. Então, sob o ponto de vista macro, o parque petroquímico vai subir as suas cargas de produção na medida em que houver aumento de demanda. Eu faço uma ressalva, porque eu acho que o vírus vai trazer uma mudança na geografia industrial do mundo. A minha percepção de leitura de veículos internacionais é de que Estados Unidos e Europa vão tirar parte do parque produtivo da Ásia, da China, e trazer de volta para os seus países, até para gerar emprego nos seus próprios países, que já era, digamos, bandeira de alguns. Acho que pode fazer sentido. E isso, de alguma maneira, vai afetar a gente também. Eu acho que a gente vai ter que se preparar para isso. Se nós vamos dar emprego no Brasil ou se nós vamos dar emprego fora do Brasil. Sem contar que se descobriu que, por mais barato que determinados produtos possam parecer num curto prazo, em longo prazo, chega a conta. Ou seja, sob o ponto de vista de não ter o produto e sob o ponto de vista de não se ter os empregos aqui. Então, esse eu acho que é o panorama macro. Eu tenho alguns produtos que têm muita demanda, já agora, e outros que têm uma demanda muito baixa. Então, por exemplo, o PVC, que é um termoplástico, que basicamente é mais conhecido por fazer uns tubos de conexão para encanamento, ele está com a demanda bem baixa. Eu sei, por exemplo, de concorrentes nossos, que alguns dos termoplásticos dele estão com a super demanda, como é o caso do polipropileno, que é muito para embalagem, e já o polietileno, que é para a indústria automobilística, está com baixa demanda. Sob o ponto de vista... Então, esse vai ser um quadro, né? Não é uma coisa tão simples. Agora, sob o ponto de vista de como será a recuperação econômica, de novo tentando conceituar, eu imagino que se nós não tivermos ondas, né, e esse eu acho que é o grande receio, eu acho que tende a ser uma recuperação bastante acelerada, algo mais para um V. Se nós tivermos ondas, eu acho que ninguém responde isso até agora. Talvez olhar o que está acontecendo na Europa. A informação da China, eu acho que é difícil de acreditar. Né? Claro. Uma ditadura
em que não tem nem imprensa livre, então não dá para acreditar. Então, olhar a Europa e ver se vai ter a onda lá. Se nós tivermos onda, vai ser mais difícil e temos que estar preparado para isso. Se não tiver, não vejo por que pelo menos de certos setores ou da maior parte dos setores, eu acho que tende a ser uma recuperação mais acelerada. Muito bem. A Unipar, ela atende o mercado interno e também o mercado externo. E me pautando aí na sua avaliação de que o mercado americano e o mercado europeu podem, de alguma maneira, criar aí algum tipo de represália e gerar dentro das suas plantas específicas nos seus países, não é, um movimento maior até para combater, fica favorecida uma empresa como a sua e empresas similares do ponto de vista de gerar tecnologia, mão de obra, matéria-prima, enfim. Conta um pouquinho como é que esse cenário que você desenhou, não é, sob esse espectro desenhado por você, pode ficar e como é que é a tua participação no mercado externo também. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu não acho que se trate de uma represária. Eu acho que se trata de uma constatação simples. Imagine que no Brasil eu tenho, e acho que devo ter, tá? Eu sou a favor disso, que pagar 13º, que pagar hora extra, que as pessoas têm que ter férias e que eu tenho uma determinada situação de infraestrutura logística, de infraestrutura de energia. Como é que você pode competir, por exemplo, com um país em que o trabalhador não tem férias, em que o trabalhador não tem 13º? E se você permite que esse país exporte para você sem nenhum tipo de barreira, e eu não estou nem propondo a barreira ética, que eu acho que também poderia ser discutido, se é ético eu receber um produto de um país que não tem o mesmo nível civilizatório de direitos do trabalhador e de direitos humanos que nós. Eu estou indo no aspecto de racionalidade estratégica. Tributário. Não é só tributária, porque o tributário também seria um caso, acho que você tem toda a razão, mas eu nem conheço aí os mecanismos tributários para dizer, mas eu sei que... Do ponto de vista da mão de obra, das leis trabalhistas e que implica, ok. Então, vamos lá, eu tenho um país que a pessoa não tem que trabalhar o dia inteiro, não tem férias, não tem descanso, para ele é muito mais fácil produzir mais barato que a gente. No final, a gente está tirando emprego do brasileiro, né? Então, esse é um ponto. Então, não se trata de uma represália, se trata de uma constatação que a Europa, Estados Unidos e a América do Sul vai ter que resolver. Olha, nós vamos gerar emprego aqui com as nossas obrigações ou vamos comprar aqui um produto mais barato que não tem essas mesmas obrigações, com a implicação que já foi dita anteriormente, eu acho que não precisa de repetir. Então, eu acho que esse movimento vai acontecer. Se nós simplesmente abrirmos e não nos preocuparmos que não dá para competir com essa situação, o que vai acontecer? Vai ter uma enxurrada de produto, talvez mais barato, afinal de contas não se tem essas obrigações, e em compensação vai se perder emprego aqui. E você vai deixar de gerar riqueza no país. Então esse é o primeiro ponto, que eu imagino que, olha, eu vou competir com a alíquota igual com aqueles países que têm o mesmo nível de exigência que eu, e o país que não tem o mesmo nível de obrigação e de exigência ambiental, trabalhista, civilizatória, o que seja, eu vou ter uma alíquota maior, né? Eu adoraria escalar a ética em todo o universo, ou seja, a ética que eu uso dentro de casa é a mesma que eu uso na empresa e no globo, mas entendo que talvez não seja viável exigir que todo mundo tenha uma mesma ética do que o Brasil, do que os Estados Unidos, e vamos reconhecer que tem países que têm éticas melhores do que a nossa. Então, esse é um ponto que eu acho que esse debate vai começar a qualquer momento. Lá fora, o debate, eu tenho sentido, tá, assim, inclusive nos Estados Unidos, o que eu sinto, eu falo com algumas pessoas do Silicon Valley, democratas, falo com republicanos, é de que há uma convergência de que a indústria volta para os Estados Unidos. Pelo menos boa parte disso. No que diz respeito à tecnologia, você sabe que uma coisa engraçada, que essas 6 gerações aí que eu te falei de industrial, a gente meio que aprende umas coisas. Para você desenvolver tecnologia, você tem que estar num tal nível civilizatório, digamos, de volume e de investimento, que tem que ser um país realmente mais para primeiro mundo. Você, como brasileiro,
e inventar de fazer tecnologias realmente estruturantes é um desafio para poucos. O que eu adoto é comprar a melhor tecnologia. Talvez eu lucre menos, arrisque menos, sou menos ambicioso nesse sentido. Então, eu compro a tecnologia tradicional, que já está comprovada, que é segura, americana ou europeia, e coloco nos nossos parques industriais. Normalmente é o que a gente faz. Se nós tomarmos consciência disso, como aparentemente Estados Unidos e Europa estão tomando, e providenciarmos, então, essa estruturação, certamente a gente vai ter mais produtos sendo feitos no Brasil, eu vou ter mais clientes, vou poder dar mais emprego e a gente vai gerar mais riqueza aqui. E talvez paguemos um pouquinho mais caro, sei lá, pelo plástico, pelo brinquedo, por essa coisa, mas eu acho que cabe, não é? No momento em que se discute, inclusive, tantas questões éticas, tantas questões de meio ambiente, que a gente talvez consuma menos um pouco, né, Beto? Eu acho que a gente eu acho que sim. Consome tanta coisa e acumula tanta coisa que é desnecessária, né? Acho que todo mundo em casa está trazendo isso um pouco. Aqui em casa, a Flávia, como sempre, é a chefe, eu até brinco. Eu que cuidava da cozinha, viu, Beto? Até pouco tempo atrás. É mesmo, Você é um bom gourmet? Bom chefe? Eu faço. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai esquiar, eu que cozinho. Mas eu fui destituído, não sou mais chefe. Ela está tomando conta de tudo. E ela, inclusive, já liderou o processo de desacumular aqui em casa. Ah, muito bem. Não, depois eu vou perguntar para a dona Flávia, eu vou ligar para a dona Flávia para perguntar se você cozinha mesmo ou se você bota bebida, gin, pega o gelo do esqui e coloca lá e fala que cozinha. Eu vou tirar isso a limpo. Eu vou tirar isso a limpo. Frank, me diga uma coisa. Uma questão fundamental, não é? Até para que a gente possa. Você falou muito em ética, e nesse momento de quarentena, eu acho que as pessoas estão tendo a oportunidade de baixar um pouco a bola, mais consciente de que realmente essa crise pandêmica ela é uma crise absolutamente, digamos assim, até inimaginável do ponto de vista mais racional, não é? Então, com uma solução que é gradativa e que as autoridades brasileiras e também internacionais estão tomando com muito cuidado, porém, a gente tem um pouco mais de qualidade na observação da conduta de cada um. Ou seja, a conduta de cada um, seja do ponto de vista do seu amigo, do seu parente, ou você até falou com a tia Maria, quer dizer, você conseguiu aí dentro do seu refúgio, vamos dizer, até lembrar, deixa eu ligar para minha tia Maria, porque a minha tia Maria, ela faz parte da minha biografia, então não me custa nada falar com ela. Então, essas questões mais afetivas também são levadas em considerações, mas a gente está fazendo uma análise profunda da postura de cada um e principalmente das autoridades políticas nesse momento. E aí, eu acho que nesse movimento todo vai haver uma sensibilização nacional, as pessoas vão se sensibilizar, elas vão se unir ainda mais, pessoas de todas as classes sociais, para que o governo também faça parte dele. Ou seja, para que a gente crie um modelo de governança que gere oportunidades e que a gente consiga tirar da informalidade um número grande de pessoas que na minha opinião, as que estão sendo mais atingidas por essa pandemia. Você entende, então, pelas suas conexões internacionais e nacionais e com o mercado de líderes corporativos, presidentes, enfim, empresários de um modo geral. Você entende que nós vamos ter uma carga tributária, fiscal, também uma política trabalhista, já tivemos o governo Temer a reforma trabalhista, mas a gente terá uma reforma ainda mais completa e os governantes e os políticos fazendo a parte dele, do ponto de vista de abrir mão de custo fixo governamental, de custo fixo dos seus próprios rendimentos, do fundo eleitoral que soma 3,3 bilhão. Ou seja, você acha que se houver esse movimento, a gente fortalece a indústria, fortalece a economia, consegue gerar emprego e sair com mais rapidez
dessa crise e mudar o Brasil de patamar? Vou tomar dois caminhos para tentar agregar alguma coisa nessa tua pergunta, que é muito importante. É realmente a pergunta estruturante, né? É isso realmente que nós devíamos estar nos perguntando. E vou usar a primeira palavra que eu tenho usado em diversas situações da minha vida, desde a pessoa física, eu tenho imóveis que herdei. e aí o pessoal alugando me liga e fala, Frank, ou fala com o meu pessoal, olha, não estou podendo pagar, eu tenho aceito as renegociações. E no que diz respeito também aos nossos clientes. Então, eu acho que uma palavra importante é repactuar. Não é? Mas repactuar todo mundo. Você não pode pedir só para A, ou só para B, ou só para C, com uma desculpa de que, não, mas comigo é diferente. Não, comigo não é diferente. Faça o teu pedaço, não é? Cada um de nós fará o nosso pedaço de repactuação. Até acho que quem pode mais, eu acho que está fazendo mais nesse momento já. Inclusive, a minha leitura é de que... E aí eu vou tirar aqui a questão da empatia, que eu acho que também entra, eu acho que a questão de solidariedade também entra, mas os empresários são responsáveis. A gente está dando uma grande demonstração. Sem dúvida. Fomos responsáveis. Fomos para frente. É isso mesmo. Em todos os canais e assumimos a responsabilidade de... Então, essa repactuação, e que aí passa por tudo. Passa pelo setor público, passa pelo político, passa pelo empresário, não é? Mas de uma maneira em que todos contribuam, de que todos fazem. Pedir a só um dos... Vou aqui brincar aqui de Balzac, aqui, né, com a comédia humana. Só um dos personagens, ou só dois dos personagens da comédia humana contribuírem, faça a sua parte. Não vai dar. E aí, Sádia, para mim, o que há mais de mudança nessa história toda é isso que a gente está fazendo aqui agora. O que eu tenho brincado de chamar de o pacote Steve Jobs. Olha o que ele permite. Né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, fizemos uma conexão, estamos falando aqui para pessoas, isso está acontecendo cada vez mais, aí deve ter várias lives aí em paralelo com nós. Então, isso quebra, ou pelo menos distribui de maneira muito melhor, a informação. Né? E vira muito mais difícil, fica muito mais difícil sustentar uma não informação. Né? Então, eu acho que esse, sim, por incrível que pareça, as mídias sociais são um diferencial estruturante, crucial, para que a gente faça uma repactuação de tudo e de todos, para que a gente se entenda melhor um ao outro. Eu volto a repetir, eu tenho tido oportunidades muito interessantes de que sem as mídias sociais não seria possível. Ontem mesmo eu fechei com o Elias, que é o nosso campeão de corrida lá da planta de Cubatão, que eu brinco com ele, que além de campeão de corrida, ele é filósofo. Nós fazermos um projeto de ter uma prateleira lá na planta de Cubatão, onde cada um vai poder contribuir com a curadoria de uma recomendação de livro, desde que tenha lido o livro, né? Não pode ser só enganar. Não pode enganar. Então, você imagina, isso a gente fechou ontem de noite. Ele mandou uma mensagem de noite, porque tem os turnos lá, os turnos são complicados, porque a fábrica funciona 24 horas por dia. Então, às vezes ele dorme de dia, às vezes ele dorme de tarde, às vezes ele dorme de noite, foi mais ou menos o que eu entendi. E ele é muito curioso como é minha vida, né? E eu também, com a curiosidade como é a vida dele, a gente acabou por construir esse projeto, que eu acho que é uma repactuação. Não é? Ele está lá na fábrica, eu estou cara na ponta no escritório, e a gente está conseguindo repactuar. Espero que todos tentem e a gente consiga fazer o mesmo, né? Mas com responsabilidade, né? Sem dúvida. Para si, com autocrítica, né? Sem dúvida. Olha, é interessante, não é? A gente está recebendo aqui muitas perguntas, né, das pessoas apoiando, sem dúvida alguma, a postura e a posição e a conduta dos empresários, que na grande maioria está levando em consideração essa responsabilidade social, negociando, não é, salário, negociando privilégios, regalias, mas
negociando, ou seja, ela não está tirando de cena as pessoas, boa parte não está fazendo isso, outras não estão conseguindo, mas enfim, eu acho que é a retomada. E a gente está vendo aí, ao lado dessa crise pandêmica aqui no Brasil, não é? Uma linha paralela que se acentua com muito mais intensidade, que são esses confrontos que geram conflitos entre a classe política nacional. Então, o presidente Bolsonaro, com o ex-ministro Mandetta, agora com o presidente da Câmara, aqui em São Paulo com o governador João Dória e outros governadores, enfim, e a gente está observando aí que estados estão muito mais avançados, até por conta da qualidade do sistema de saúde. Quer dizer, São Paulo está dando um banho hoje aqui em São Paulo, o SUS hoje, que era tão criticado por todos, hoje está dando uma aula e uma lição realmente de como um sistema universal de saúde deve ser constituído. Evidentemente que há políticos nefastos. Saúde para todos, né, Beto? Não dá para uma vida valer mais do que a outra. Né? Não dá. Lençol de seda. Agora, pouco importa o nível socioeconômico, todo mundo tem que ter saúde, né? Isso eu acho que é indiscutível. Todo mundo tem que ter saúde e é fundamental, acho que vai sair o SUS muito fortalecido. E há uma elite política nefasta, não é? Que tira proveito dessa linha, não é? De todas as linhas que são solidárias, não só na saúde, na economia e tal, que está, de alguma maneira, se não está presa, não é? Ela está aparecendo aí e as pessoas estão tendo uma visão muito mais crítica. E eu quero falar contigo, dentro desse cenário de conflito, não é? Que num primeiro momento parece, poxa, já temos que cuidar da pandemia, agora os políticos ficam brigando. Eu entendo, e quero ouvir tua opinião, de que esse conflito, ele é importante nesse momento também para que se defina território, para que se defina posição e principalmente para que gere uma consciência política nacional na população para que ela entenda quem é quem nesse processo. Não estou aqui defendendo, até porque acho que essa é uma questão suprapartidária, mas eu só estou colocando o espectro e o cenário atual. Queria saber a tua opinião. Pergunta dura, hein? Olha, eu tenho feito entrevista, viu? Você, olha, próxima vez eu venho com mandado de segurança para não responder. Mas tudo bem. Por favor. Vamos lá. Abre as portas. Abre as portas. Eu acho duas questões. Não, mas você já é autoridade, eu já venho com mandado de segurança. Não, eu sou autoridade. Abre as portas concedido aí. Não, vou responder. Eu consigo. Vamos lá. Eu acho que você tem o debate do como e do quê. E eu acho que esse debate, como você disse aí, ele é fundamental e ele tem que ser feito. Porque na dialética de um debate do como e do quê, é que provavelmente você vai chegar no melhor possível. Se você simplesmente se quer dar numa zona de conforto, onde eu tenho certeza, você usou muito um termo, dúvida, que eu acho importante ter dúvida, né? As pessoas terem menos certeza, ter mais dúvida. Então, todo debate que for do como e do que, eu sou muito favorável. O quem, eu já não gosto. Eu acho muito pouco produtivo para o enfrentamento como esse, o debate do quem. Agora, até aproveitando aí a já minha declarada vivência em corte shakespeariana, eu brinco. Por favor. As pessoas dizem, Frank, eu quero entender um pedaço de sua vida lá de novo. Aí eu falo, olha, tem um pedaço que é Hamlet. Eu sou um apreciador de Shakespeare, tá? E aí tem um pedaço que é Hamlet, uma coisa meio Game of Thrones também, se quiser. Ok. E aí, essas dinâmicas, elas são tão complexas e complicadas, com tantas camadas, tantos panos de fundo, que de verdade, a não ser que você esteja atuando, digamos, no ponto de vista do fronte político, e aí você tem que opinar, você tem que refletir, você vai ter um privilégio de informação. Para as pessoas que estão fazendo outro papel, ou num momento como esse, de enfrentamento de uma coisa comum, que é um vírus, eu acho realmente uma perda de tempo, um oportunismo de lado a lado, transversal, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Usar isso, não é usar essa crise
de maneira ostensiva e de maneira intencional para levantar bandeiras ou fechar bandeiras. Eu não pretendo aqui dizer que no ambiente político você vai zerar a política, não. Mas pelo menos tentar arrefecer, pelo menos não se aproveitar disso de todas as partes. E aí você começa depois a um debate, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você começa um ciclo desse. Mas foi você que começou, foi você que começou. De verdade, Beto, eu não sei o que dizer nessa esfera. Acho que vale pouco o debate dessa esfera agora. O debate agora é um debate de o que e como, né? Eu não tenho dúvida, até porque o grande inimigo, não é, desse momento, ou a grande dúvida desse momento chama-se tempo. Ou Sim. seja, o tempo ele é absolutamente fundamental para que a gente possa tomar decisões, não é? E elas têm que ser, digamos assim, na sua grande maioria, assertivas, porque o terreno é incerto, o terreno é de dúvidas. E ele vai ser de dúvidas durante muito tempo. Ou seja, as pessoas, mesmo no pós-pandemia, as pessoas vão ter muito receio de se aglomerar, as pessoas vão ter medo de encontrar em demasia, os grandes eventos públicos que reúnem muitas pessoas, eles vão ser mais contidos ou quase vão inexistir. No esporte, por exemplo, a Olimpíada, ela é adiada e vai para o ano que vem, campeonatos são absolutamente interrompidos e as pessoas dependem do tempo. Então, a minha avaliação, não é que a gente precisa esperar o processo terminar para a gente poder realmente fazer um julgamento com mais condição, não é? Porque quando a pessoa está no front, Frank, e você está no front também, porque você tem 1.500 funcionários e você tem que pensar em criar uma estratégia para poder gerar a vitalidade e você disse muito bem, eu não preciso ter lucro, mas eu não posso parar a minha produção, entendeu? Então, você realmente está pensando do ponto de vista estratégico e está no front. E no ar-condicionado, não é? O país que até um mês atrás era o país dos técnicos de futebol, ele passa a ser o país do sabe tudo. Ou seja, todo mundo sabe de economia, todo mundo sabe de saúde. A gente chega ao cúmulo de ver pessoas aí prescrevendo, sem reunir condições, sem ser médico. Eu vou dar cloriquina e azitromicina, pode tomar. E a gente teve ontem aqui, não sei se foi em São Paulo, não me recordo, um garoto médico de 32 anos que se automedicou com cloroquina e acabou falecendo, 32 anos. Meu Deus. Ou seja, quer dizer, a força da juventude acabou levando esse garoto à morte, enfim. Então, eu acho que é importante as pessoas terem consciência, terem equilíbrio, terem esse pragmatismo que você está demonstrando e, principalmente, o otimismo em relação à cadeia envolvida. Eu estou muito feliz de poder estar trocando essas informações com você, e a dona Flávia escreveu aqui no momento, ele cozinha assim, e é bom. Falei, então retiro aqui que você faz o seu gin tônica com o gelo lá de Aspen, enfim, você não é o rei do gin tônica. Mas para a gente finalizar, claro. Sir Franklin, já que você está falando aí de Hamlet, você está falando de Shakespeare, você que é um shakespeariano juramentado, sacramentado, como diria Odorico Paraguaçu, o prefeito de Sucupira, o bem-amado, eu quero que você deixe aí um recado nesse minuto e meio final que falta para a gente transmitir. E olha, se eu fosse o Jô Soares e você fosse o meu entrevistado, eu tenho certeza que a minha plateia está falando, eu também queria ficar mais tempo com você. Diga lá, meu craque. Beto, obrigado pela oportunidade, tá, de falar. Tem sido muito interessante falar, se comunicar. Eu acho que isso que você está fazendo, eu te acompanhei aí nas últimas semanas, né? Você Obrigado. Falando, se comunicando. Isso serve, acho eu, para deixar as pessoas mais próximo do que é realmente, não é? Mais próximo do que é a realidade. Eu tenho me disposto a falar também nesse sentido e não deixarmos nos levar tanto por o medo, né? Tanto eu brinco
quando eu falo com o pessoal de mercado de ação, que é o seguinte, olha, uma coisa muito clara para vocês. Não estou mandando ninguém comprar a minha ação, não, pelo amor de Deus. Mas se for o fim do mundo, não se preocupe. Não vai fazer a menor diferença. Então, é a Unip, é o NIP 3, o NIP 5 e o NIP 6, as ações do grupo Unipar. Da Unipar, são as 3 classes de ação. Nós temos 5 segundos. Nós vamos ter. Então, é isso. Não será o fim do mundo. Vamos